Espaço para o Espírito. Há várias gerações. As pessoas estão sendo levadas a pensar que o Espírito Santo não é uma pessoa. Com base em milhares de vozes, milhões de palavras escritas e uma atitude que vem permeando a fé cristã, fomos sendo programados para pensar que o Espírito Santo é uma coisa e não uma pessoa. Ouvi recentemente um estribilho de um hino que dizia: "Dá-me mais de ti", e pensei: isso não é bíblico. Não é possível tirar parte dele. Ele é uma pessoa. Você não pode quebrá-lo em pedacinhos, um braço esta semana e uma perna na próxima. Não podemos dizer: dá-me mais de ti, mas justamente o oposto. Você deve clamar ao Espírito: por favor, tire mais de mim. Ele não se rende a você, nada disso. Você se entrega a ele. Um espaço para ele. A mensagem mais negligenciada da igreja hoje, sem dúvida, é que o Espírito Santo é real e devemos abrir espaço para ele. É lamentável, mas milhares de ministros do Evangelho não entendem a obra do Espírito no planeta Terra. Temo que tenham sido também programados, desde a escola dominical até o seminário. Eles foram levados a crer que o Espírito é um membro menor da divindade, que veio no Pentecostes e ficou flutuando nas nuvens desde então. Muitos, na verdade, evitam falar no seu nome para que as pessoas não os confundam com um desses carismáticos. Deus queria que a igreja fosse viva e vibrante. Pouco antes de voltar ao céu, Jesus pronunciou palavras inesquecíveis: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Marcos 16:17. A pergunta talvez mais complexa que tenho a fazer como ministro é esta: se o Espírito Santo foi enviado para dar aos cristãos poder para viverem uma vida vitoriosa, por que tantos deles se mostram desanimados e derrotados? Nos tempos em que era evangelista, eu ia a uma igreja, conduzia uma campanha, orava pelas necessidades do povo e voltava para casa. Eu não sabia, na verdade, o que estava acontecendo na vida das pessoas. Mas agora que sou pastor, minha perspectiva mudou completamente e fico perturbado com o que vejo. Compreendo agora que um número infinitamente maior de pessoas tem grandes problemas com os quais eu jamais sonhei. O fato de tantos crentes estarem desanimados, abatidos e à beira da falência espiritual é quase inconcebível. Vejo repetidamente probleminhas se insinuarem na vida das pessoas e de repente surgirem como verdadeiros gigantes ou montanhas enormes. Deus Pai, pergunto, onde está a vitória? Onde está a alegria? Na semana passada, nossa congregação experimentou um grande derramamento do Espírito na noite de domingo. Quando eu ministrava ao povo, senti uma unção pouco usual. No caminho para casa, eu me pus a gritar: aleluia! Eu disse à minha mulher, Susana: que serviço maravilhoso! Não é esplêndido o que Deus está fazendo aqui? Mas no momento em que entramos em casa, o telefone tocou. Durante os 30 minutos seguintes, ouvi a história triste de um homem que participara daquele mesmo serviço. Ele chorou muito, enquanto me dizia: não sei mais o que fazer. Isso acontece muitas e muitas vezes. Quem tem o poder? O que está errado? Por que a primeira igreja teve tanto poder e nós temos tão pouco? Com uma palavra, eles expulsavam demônios e nós parecemos tão temerosos e alarmados. Basta mencionar demônios e os cristãos saem correndo. Muitos pastores não querem nem falar neles, como se ignorar o tópico pudesse expulsá-los. É difícil entender. Em vez de pregar para as pessoas que elas podem libertar-se, muitos ministros mantêm silêncio, mantendo-as algemadas. Em lugar de obedecer às palavras de Cristo, expelirão demônios, Marcos 16:17. Eles dizem que o que está realmente acontecendo não existe, que não passa de imaginação, e o povo murmura: Senhor, não encontro uma resposta, não consigo encontrar ajuda.
É de admirar que alguns adeptos do ocultismo tenham mais poder que certos cristãos? Devemos surpreender-nos quando os seguidores de Satanás demonstram mais do mundo sobrenatural do que muitos seguidores de Cristo? Como isso é possível? Se Deus é onipotente e Satanás tem uma fração mínima de poder, como um discípulo do diabo pode operar com qualquer autoridade? Tudo é, na verdade, muito simples. A pessoa que usa 100% de uma pequena fração tem mais poder do que alguém que pode extrair a energia do universo, mas nem sequer tenta. Fico profundamente perturbado quando penso sobre o fato de um pecador receber mais de Satanás do que um crente que nada pede a Deus recebe. Está na hora de você começar a exercer o poder do Todo-Poderoso. Você precisa saber que Deus é maior do que qualquer demônio e que uma só palavra de Jesus destrói o diabo. Um só dos seus anjos pode prender a Satanás no abismo. Apocalipse 21:3. Deus não é fraco, o seu povo é. Esta é a única conclusão a que consegui chegar. A razão da igreja e tantos de seus membros estarem tão desanimados é que ela ignorou a pessoa mais poderosa do universo, o Espírito Santo. Eu repito, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. As palavras seguintes são também emocionantes. Quem és tu, ó grande monte? Serás uma campina. Versículo 7. Você precisa mais do que um trator para nivelar a enorme pilha de pedras à sua frente. É uma montanha gigantesca de futilidade e medo. A escavação que precisa fazer só será possível através do poder dinâmico do Espírito Santo. Real e não falso. Através da sua palavra, Deus dá uma receita para quebrar o jugo da escravidão. Ele sabe exatamente o que é necessário para levantar o seu pesado fardo. Isso é chamado de unção. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Isaías 10:27. Da mesma forma que removeu o fardo de Israel, Deus removerá igualmente o seu. Foi traiçoeiro Satanás que colocou o jugo pesado sobre você. Mas Jesus, que declarou que o cativeiro seria destruído, disse: porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 11:30. O jugo apertado pode ser quebrado pelo Espírito, mas não por apenas um momento. Não se trata de uma solução temporária. Ele permanece com você, continuando a levantar o fardo e a guiá-lo por um caminho completamente novo. O apóstolo João, falando do Espírito, escreveu: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. 1 João 2:27. Não é preciso ser doutor para perceber quem tem e quem não tem a unção. Até um pecador não regenerado, girando o botão do aparelho de TV na manhã de domingo, durante o programa religioso, conhece o toque do Espírito quando vê. Ele o reconhece porque, como um diamante, ele é muito raro. Não há nada mais trágico do que as pessoas que não têm a unção e tentam produzi-la. Eles tentam forçá-la, mas o toque do Senhor não se acha ali. Quantas vezes você viaja para ouvir um grande orador ou professor bíblico e acaba descobrindo que a pessoa não passa de uma concha vazia, que não há nada dentro dela senão conhecimento, cheia de fatos e informação, mas absolutamente sem vida. Elas andam e falam, mas suas palavras são mortas. Jamais esquecerei o ocorrido numa conferência que assisti na costa oeste. Numa sessão à tarde foi apresentado um jovem cantor. Com uma voz muito bem treinada, ele cantou: "O rei está chegando". Todos gostaram e o aplaudiram muito ao terminar. Não sei o que aconteceu, mas na sessão noturna uma senhora cantou exatamente a mesma música. Ela não parecia uma cantora. Sua voz era um tanto anasalada e desafinada às vezes, mas ela tinha alguma coisa que supria todas essas deficiências.
Quando chegou a segunda estrofe, as pessoas estavam de pé, com as mãos levantadas para o céu. O poder naquele lugar era eletrizante e não se interrompeu quando ela terminou de cantar. Nós louvávamos repetidamente ao Senhor. Depois começamos a aplaudir durante muito tempo, mas não estávamos ovacionando a cantora, e sim aplaudindo o doador da música. O que fez a diferença, meu amigo, foi a unção, foi o poder do Espírito na vida da mulher. Durante meu ministério no Canadá, nosso grupo foi um dos patrocinadores de uma cruzada de Billy Graham. Os preparativos para os encontros foram organizados até os últimos detalhes e os serviços propriamente ditos foram mansos, comparados aos que estava acostumado. Quando Green começou a falar, porém havia um toque indiscutível do Espírito em sua mensagem. O conteúdo era Cristo, mas eu sentia estar na presença de um homem que tinha uma comunhão pessoal profunda com o Espírito. Desde a criação, as pessoas ficaram fascinadas pela unção. Ela tem sido objeto de admiração, tem sido manifestada e até imitada, mas a verdadeira unção sempre foi e continua sendo uma função de Deus Espírito Santo. Qual o seu propósito, a fim de que você possa proclamar a mensagem com poder? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61, 1, 2. Mas essas não são apenas palavras de um profeta do Antigo Testamento. Jesus citou-as para uma audiência atônita na sinagoga de Nazaré. Lucas 4, 18 e 19. Não se esqueça que para compreender o Espírito Santo, você deve saber que ele é Deus. Essa descrição pode parecer estranha a você, mas ela é tão básica quanto a própria palavra. Ele tem o poder da criação. Você lembra das palavras no livro de Jó? O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33, 4. Enquanto Deus Pai estava no céu, no trono da glória, dizendo, façamos o homem, o Espírito Santo fazia sua obra na terra. O segundo versículo declara que na criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, 2. Ao falar das criaturas na terra, o salmista escreveu, envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Salmo 104, versículo 30. Crescimento espiritual. Se você quer que a unção do Espírito se torne evidente em sua vida, tudo começa com a compreensão de quem Ele é e como você pode entrar em comunhão com Ele. O Espírito Santo não foi enviado apenas para fazer você sentir-se bem. Ele fará certamente isso, mas é muito mais que isso. Ele tem uma posição de igualdade na divindade e merece nossa adoração, tanto quanto Deus Pai e Deus Filho. Esse é, no entanto, apenas o início. O seu crescimento espiritual não difere daquele de um carvalho gigante. Ele precisa ser alimentado e nutrido.